academia é uma coisa, um lugar chato, que você fica ali levantando peso. Então, o que que a criança, na verdade, ela precisa? Ela precisa de um ambiente externo, ela precisa de um ambiente lúdico, ela precisa realmente de interação com outras crianças, ela precisa do esporte, é disso que ela precisa. Então, isso realmente assim vai gerar os benefícios e os resultados que ela precisa nessa faixa etária, como o desenvolvimento de padrões motores, por exemplo, né? E todo o fortalecimento muscular, todo o estímulo do crescimento, toda a interação que mexe muito com essa parte social, psicológica, tudo isso ocorre naturalmente. A academia não é lugar para se desenvolver isso. Porém, os pais muitas vezes acabam procurando esse tipo de serviço porque às vezes eles acham que ali, digamos, eu tenho um personal trainer para ela, vai ser bem atendida, ok, né? Ou eu não tenho tempo, ou não tenho, por exemplo, local para poder fazer esse tipo de trabalho com a criança, né? De um esporte, alguma coisa. Então, assim, existem alguns motivos que fazem com que o pai leve essa criança para dentro da academia. Só que a academia não é um lugar legal, nem o pai muitas vezes quer estar ali dentro. Então, ou seja, no começo para a academia, para a criança é legal. No começo é bom, ela acha tudo novidade, só que chega uma hora que já não é mais novidade. E ela começa a se entediar com aquilo e aí muitas vezes ela não quer ir mais. Nossa. Entende? Então, diferente é lógico, às vezes eu posso estar atendendo uma criança trabalhando, às vezes uma correção postural, igual eu atendo crianças que eu trabalho correções posturais, né? Então, o treinamento todo ele é voltado para aquilo e não é simplesmente pegar e soltar a criança no aparelho, né? Até porque um aparelho é projetado para uma pessoa de uma média aí de 1,70 mais ou menos de altura. Uma criança não tem isso, né? Então, eu preciso analisar realmente força, tamanho da criança, preciso analisar padrões motores, entende? Se ela tem, e muitas vezes ela não vai ter condições de lidar com aquele movimento, porque a musculatura auxiliar dela não dá sustentação para determinados movimentos. Então ela precisa ter consciência do movimento dela. E isso requer muita atenção, boa prescrição e muita correção do professor para que a criança tenha um desenvolvimento adequado de um padrão motor e que essa atividade física então ela venha a agir para promover a correção do problema em questão e não desenvolver outros ou agravar, por exemplo, o próprio problema. Ou seja, então o professor tem que saber realmente o que ele está fazendo, saber o que ele está prescrevendo, entende? Porque senão fica uma coisa realmente assim muito aleatória, né? Muito vaga. E aí você, no final de um ciclo, você nem sabe se você corrigiu ou não. Às vezes você até agravou o problema da pessoa. Legal. Gente, entendeu? Olha como é bom ouvir de quem sabe, de um profissional da área, formação na PUC, né? PUC, Olha que bacana. Infelizmente hoje, depois o professor Henry pode falar ou não, infelizmente hoje se tem muita visão comercial do negócio e, sei lá, né? De repente o pessoal pode deixar para um segundo, terceiro plano essa questão tão importante que o professor passou aqui para nós, né? Essa questão. Você falou dos jovenzinhos e do pessoal, da galera da terceira idade e tal. Você tem alunos de... Tenho alunos até... Eu tenho recentemente nós fizemos um vídeo, né, tratando de uma senhora que nós acompanhamos, de 80 anos. Que bacana. Esse vídeo, ele se encontra na sua rede social? Está na minha rede social, Já vou marcar aqui para a gente linkar aí, fazer uma menção. Aqui nós estamos... É Instagram? Seu ou qualquer? Ah, legal. A gente vai deixar aqui para o nosso internauta aqui. Isso. E, então, assim, esse indivíduo, ele tem as necessidades dele também, especificamente, e da mesma maneira tem que ser estudado, e a gente precisa verificar realmente não é brincadeira, hein, professor? O que tem que ser feito, exato, para também não vir a piorar nenhum quadro álgico, por exemplo, desse indivíduo, né? Às vezes tem uma inflamação, às vezes ele vai ter uma artrose, ele vai ter, às vezes, alguma lesão, na maioria das vezes, né? Tem uma lesão pré-existente, e aí a gente tem, então, que ter
interferir realmente nesse ciclo da lesão e tentar realmente corrigir ela, né? Falando também um pouco sobre... você usou um termo agora há pouco que me fugiu, mas vamos falar sobre diretrizes de trabalho. Certo. Né? Então, quando você procura, por exemplo, um treinamento e você deseja desenvolver, um exemplo, o seu músculo, por exemplo, desenvolver o peito. Esse peito ele tem que ser treinado X vezes na semana. Entende? A atividade física, para que ela tenha o efeito crônico que a gente fala, ela tem que ser feita por X vezes. Aí entra a questão comercial. Exatamente, entra aquela questão comercial.